Bom dia a todos e todas. Sintam-se todos abraçados, né? Por nós, bem-vindos à nossa casa, Fraternidade Espírita Irmão Miramês. Com alegria, né? Nós nos encontramos mais uma vez para acolher em nossos corações a mensagem do Cristo, iluminados por essa doutrina, né? Consoladora. E que todos nós possamos sair aqui hoje, né? Sentindo o alívio para nossas dores, a esperança, né? Que possa ser renovada a cada encontro. Lembrando então de desligarmos os celulares, que a gente possa buscar esse estado de presença, né? De estar inteiros no aqui e agora, para essa conexão com a força maior do amor do Pai, de Jesus. E nós vamos chamar a nossa irmã Eliane para fazer a prece e depois o Sr. Mendes, que vai falar sobre o tema obsessão. Bom dia. Vamos fechar nossos olhos, rogando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Nossa Mãe Maria Santíssima, os benfeitores dessa casa, rogando amparo e proteção para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, rogando as bênçãos para aqueles que não puderem comparecer, rogando, Senhor, as tuas bênçãos para que estenda até nossos lares, para que tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade, de amor. E que os ensinamentos aqui hoje recebidos, possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Rogamos a Ti, Senhor, as bênçãos para o Sr. Mendes, para que ele seja intuído do alto, que possa explanar com clareza, que todos nós entendamos e possamos absorver os ensinamentos do Cristo. Que a Tua luz misericordiosa, bondade, Senhor, abençoe e protege todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, ó Pai. Obrigado. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um friozinho, né? Bom. Nosso tema hoje, obsessão, é um tema importante porque nos acompanha no nosso dia a dia. Obsessão é uma situação normal, quase que normal na nossa vida, né? Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou para a espiritualidade se os espíritos nos influenciam de alguma forma. E a espiritualidade respondeu: influencia os espíritos nos nossos pensamentos muito mais do que a gente imagina. Que normalmente são eles que nos dirigem. Então a gente observar o quanto que a gente sofre essa influência espiritual no nosso dia a dia. Paulo nos diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Então, espíritos estão sempre do nosso lado, bons e maus. E a sintonia com eles depende de nós, né? Fazer um pequeno parágrafo para a gente falar um pouco sobre o pensamento. O pensamento é a linguagem que os espíritos usam normalmente para se comunicarem. Os espíritos usam o pensamento e a sua vontade para construir as coisas que ele necessita lá no plano espiritual. Porque a matéria no plano espiritual não existe a matéria. A matéria não influencia os espíritos. Então eles trabalham com a sua vontade e formam as formas que desejam através do pensamento. E conversam entre si também. Então, através do nosso pensamento, também nós, no plano espiritual, estamos construindo alguma coisa sempre. Tudo que pensamos se forma no plano espiritual, a imagem, e quanto mais
a gente firma esse pensamento, e quanto mais a gente elabora esse pensamento, melhor vai se tornando essa forma, vai se aprimorando. E ela se constrói no plano espiritual, enquanto o nosso pensamento estiver fortalecendo essa ideia, essa forma estará lá, visível a todos os espíritos. Então, por isso que há essa obsessão, porque os espíritos vão saber o que nossa vontade, o que nós estamos querendo, o que nós estamos imaginando. Então eles interferem porque muitas vezes, e a maioria delas, nós estamos fazendo a vontade de muitos deles, principalmente os espíritos inferiores. Porque os espíritos superiores, eles não interferem na nossa vida, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles nos orientam através de conselhos, através de sugestões, sempre para o bem. Mas os espíritos inferiores, eles não têm essa ética, vamos assim dizer. Eles nos influenciam de acordo com a vontade deles, aproveitando a nossa vontade e a nossa fraqueza. Então, por isso que há a obsessão. E essa obsessão, através desse pensamento, ela pode ocorrer também entre nós encarnados, porque a obsessão ela acontece entre desencarnado para encarnado, entre desencarnado para desencarnado e entre encarnados para os desencarnados, e entre encarnados com encarnados também. Então, o pensamento ele sempre vai criar essa imagem, e ele sempre vai atrair alguém, outras mentes que se afinizam com o nosso pensamento, com aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso Jesus citou: vigiai e orai. Vigiai para que aquelas ideias, aquelas vontades que nos brotam na mente, se não forem boas, se não forem de acordo com a lei, se não forem sadias, vamos tentar eliminá-la o mais rápido possível da nossa mente. E se tivermos dificuldade, vamos orar, porque a oração eleva esse pensamento até o Pai Maior, quebrando essa sintonia e permitindo que a espiritualidade superior, os nossos anjos de guarda, venham nos auxiliar. Por isso, vigiai e orai. Não é? É pelo nível dos nossos pensamentos que nós formamos essa vibração. E é por essa vibração que atraímos os espíritos, então, para junto de nós. Esse é o processo da indução mental a que estamos submetidos. E por isso é que os espíritos codificadores afirmam que, de ordinário, que normalmente, são eles que nos dirigem. Os espíritos que estão ao nosso redor. Que estão próximos a nós, que nos enxergam, que observam aquilo que nós estamos pensando, aquilo que estamos querendo fazer. Nós temos várias encarnações, nós viemos de muitas vidas, e em cada uma dessas vidas nós tivemos um comportamento. E nessas vidas, sempre nós fizemos amigos e inimigos. E nas vidas passadas, onde nós éramos piores do que somos, porque essa encarnação é a nossa melhor encarnação, é a encarnação que nós estamos num caminho melhor, num comportamento melhor. Em outras passadas, nós já fomos muito piores do que somos hoje. E certamente fizemos muitos inimigos também. E esses inimigos no plano espiritual nos procuram para poder acertar as contas, vamos assim dizer. Nós temos inimigos que estão ao nosso redor, esperando que nós abrimos uma brecha para que eles possam intervir e nos destruir, nos prejudicar. E através das nossas vontades, do nosso pensamento, eles vão ter essas brechas. Eles vão entrar na nossa faixa vibratória e vão fazer tudo para que a gente caia no buraco.
Mas além dos inimigos, nós temos também espíritos que afinizam com a nossa ideia, com o nosso gosto, e vêm para junto de nós, para que eles possam usufruir também daquelas energias que nós estamos usufruindo. Existem os espíritos viciados que procuram as mentes que também estão no caminho do vício para poder satisfazer as suas vontades. Então tudo isso está na nossa mão evitar que isso aconteça. Depende de nós prestarmos bastante atenção na nossa vida e procurar seguirmos o caminho que Jesus traçou. A lei divina, a lei tem lá as orientações. Jesus veio como modelo e guia. Então, se é modelo, é para que nós possamos observar e seguir. E guia para que nos mostre o caminho, que nós temos que percorrer esse caminho indicado por Jesus, que é o caminho seguro. E esse modelo que ele que trouxe para nós o Evangelho, que é essas orientações que estão lá, que estão escritas na nossa mente, na nossa consciência. Toda a lei divina. Se nós andarmos de acordo com essa lei, nós vamos bloquear essas sintonias infelizes e inferiores que atraem para junto de nós esses espíritos que necessitam ainda de ajuda, que necessitam ainda de conhecimento, mas que até então nos prejudicam. E muitas vezes até sem querer fazer, sem saber que está nos prejudicando. Eles estão simplesmente saciando as suas vontades, né? Então, tem uma historinha que eu vou contar, só para ilustrar isso. Em sua residência, o senhor Cláudio Nogueira descansava em um sofá. Essa historinha é para ilustrar o que eu falei. Cláudio, porém, ele descansava no sofá, lendo um jornal de manhã cedo, fazendo um cigarrinho, fumando lá o cigarrinho dele, e de repente surgiram 2 espíritos desencarnados na sala onde ele estava. E um deles bateu-lhe no ombro e gritou, insolente: meu caro, eu quero beber. Eu quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Isso é o André Luiz que conta essa história, porque ele estava lá nesse lugar, presenciou. Então a voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade do André Luiz, auditiva. Cláudio, porém, não lhe prestava o mínimo som. O Cláudio era um espírito encarnado, não estava ouvindo, mas as vibrações estavam chegando até ele. Mantinha-se atento à leitura. Inalterável, contudo, se não possuía os tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente, sintonizada com o paciente. Então ele estava ali, ele já tinha o hábito de tomar lá seu whiskinho, estava lá fumando seu cigarro, então ele já tinha uma sintonia. E aí o espírito chegava e gritava para ele, queria beber. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude de hipnotizador, que insufla o próprio desejo, resseverando uma ordem. Então o espírito insistindo com ele. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava, levantou-se, foi até a estante, colocou o uísque no copo e sentou-se para beber. Beber
e a sede da aguardente que lhe articulou a ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou como que mais fortemente impregnada do cheiro do álcool. Então ele foi lá e foi beber. Ele acabou de beber, sentou, pegou o jornal, veio outro espírito. Chegou para ele: eu também quero. E aí ele levantou-se novamente, foi lá e serviu-se de outro copo de uísque. E voltou, sentou-se para ler o seu jornal. Daí a pouco o primeiro: eu quero mais. E assim foi sucessivamente até que ele bebeu toda a garrafa de uísque ali sentado. Então, para a gente observar como é que é a força desses espíritos, que nos atingem quando a gente está dando essa brecha e abrindo essa sintonia para eles. Como agiu assim no bebê, isso acontece com outras ideias. Então, se nós estamos com alguma ideia contrária à lei, invigilantes, muitos irmãos do plano espiritual, ainda infelizes, vão se aproximar para usufruir da nossa ideia. Porque o espírito lá no plano espiritual, ele não consegue acesso à matéria. Ele acessa as emanações e através da sintonia do plano encarnado. Então ele precisa de um encarnado para poder executar essa vontade dele. Então esse do Sr. Cláudio, ele era uma pessoa que já tinha o hábito de beber. Esses espíritos já sabiam disso, já ficavam ali na casa dele esperando ele chegar. Quando ele chegava, já o assediavam, de forma que ele normalmente bebia. Era uma pessoa que bebia demais, porque toda hora tinha um querendo beber, e ele era o cara que ia lá e se servia. A sede dele não acabava nunca. Mas quem bebia eram os espíritos. E a gente vê isso nos bares. Tem pessoa que chega no bar 9 horas da manhã, no sábado, junta com a turminha e começa a beber. E quando chega lá para as 3 horas da tarde, tem lá 2 caixas de cerveja cheia de cascos vazios que ele bebeu. E ele sai dali normalmente e vai embora para casa sem demonstrar que tinha bebido quase nada. Porque ele bebeu só água. Quem bebeu a bebida foi a espiritualidade, aspirando essa... Enquanto você fala, eu vejo já com os irmãos de sessão recentemente, tinha um espírito que manifestou falando o oposto, vamos dizer assim, a pessoa, você deve lembrar dessa situação, que a pessoa estava no salão depois de pensar que era em tratamento, e o espírito que se manifestou ligado a essa pessoa que estava em tratamento, e revoltada, porque estava perdendo a oportunidade de conhecer o barzinho, e no entanto, essa pessoa estava buscando a vida na casa espírita, vamos dizer assim, através da orientação espiritual, ela estava em tratamento. E o espírito revoltado porque estava perdendo esse alambique, vamos dizer assim, né? Essa oportunidade de alguém para poder ela continuar com o ofício dela no plano espiritual. Então tem, vamos dizer, esse lado, aquela pessoa que busca ajuda, ela vai ser ajudada, mas o primeiro passo, a vontade tem que ser da pessoa. Sim, eu me lembro disso, foi até eu que falei com ele. Eu lembro dessa história, dessa situação, você desculpa interromper, não, foi boa ideia, foi boa lembrança. Posso fazer isso uma mesmo? Pode. Quando eu comecei, quando minha avó era terrível, e ela falava em imposto, né? Os obsessores se chamavam de imposto. Foi assim que eu aprendi que ele era um inimigo. Aí, dentro da doutrina hoje, eu aprendi que não. Ele não é inimigo. Ele tem afinidades. Porque só vai, usando dele, encostar em mim quem tem afinidades comigo. Aí, igual esse encostou desse exemplo que o senhor deu, porque ele já gostava. Sim. Então, o obsessor nem sempre é um inimigo.
na maioria das vezes é um... Sim, não é inimigo. Tem os inimigos, mas também a maioria são espíritos afins das nossos gostos, das nossas ideias. Então o espírito, ele até nos protege, até entre aspas, né? Porque ele não deixa nada de ruim nos acontecer, por exemplo, você ser atropelado. Raramente a gente vê uma pessoa bêbada ser atropelada na rua. Ela atravessa a rua, vem dirigindo para casa depois de sair do barzinho de madrugada, e sem problema. Por quê? Porque ela é protegida nesse aspecto. Porque o espírito não vai querer perder a sua fonte que alimenta a sua vontade. Então ele te protege mesmo, para que você continue ali tomando a sua cerveja, o seu uísque, e ele usufruindo, saciando a vontade dele. E assim para outros tipos de atitudes. As questões sexuais são as que mais atraem, né, essa multidão de irmãos ainda que necessitam dessas energias, né, que estão junto daqueles que extrapolam, daqueles que passam do limite, né? Mas a vontade é tudo. Como a Olga citou, o Espírito chegou aqui na reunião mediúnica da terça-feira revoltadíssimo. Por quê? Porque a pessoa que ele usava para poder saciar a sua vontade tinha vindo aqui para a reunião de tratamento. Então ele estava bravo, dizendo que ele não conseguia mais sintonia com ela, que ela tinha mudado de vontade, que não atendia mais às vontades dele. E ele conheceu essa pessoa no barzinho. Ele falou que estava lá, entrou no barzinho e viu que aquela pessoa estava lá bebendo, tal, todo descontraído, e ele foi lá, atraiu ele a situação. Era o que ele mais gostava de fazer quando ele estava vivo. Então ele foi lá, se afinizou com esse espírito e o acompanhou para casa, a pessoa. Mas, devido a orientação que essa pessoa tem, já a frequentar a fraternidade, começou foi dita a ela para poder procurar ajuda, e ela parou com essa ida aos barzinhos, começou a mudar a sua vida, mudar a sua forma de vida, de ação. Então ela começou já a fechar essa porta. Então o espírito não tinha mais, ela não servia mais para ele. Ele não ia ficar acompanhando essa pessoa para vir na fraternidade, para fazer coisas que não interessavam para ele. Então ele veio, da última vez que ela veio aqui para a reunião, ele veio junto, e aqui ele foi levado para a sala mediúnica, onde ele se exteriorizou da sua raiva de ter perdido a sua fonte. E nós conversamos com ele, e ele foi tratado, levado a tratamento lá pelos espíritos superiores. Mas então é isso que acontece. A nossa vontade, ela atrai os espíritos afins para junto de nós. E aí a gente começa a sofrer as influências. Se torna um alcoólatra, fuma demais, 2, 3 maços de cigarro por dia, não consegue se controlar, e assim vai na gula, em todos os aspectos que a gente extrapola o limite aceitável que a gente pode fazer uso das coisas. Então, toda vez que a gente extrapola alguma coisa, a gente está abrindo porta para algum irmão do plano espiritual juntar-se a nós, porque gosto, qualquer que seja o nosso, vamos ter muitos espíritos que também têm os mesmos gostos. Então, se nós abrimos a porta, eles vão chegar e vão nos acompanhar, e vão para dentro da nossa casa, e a gente vai ter dificuldade cada vez mais de largar essas vontades que nos prejudicam, porque tudo em excesso prejudica. Tudo, até a alimentação em excesso nos prejudica, a bebida em excesso, o sexo em excesso, tudo isso nos prejudica. Além de nos prejudicar fisicamente, nos prejudica moralmente, porque nós sofremos cada vez mais a influência desses irmãos, nós passamos a ser útil a eles, porque estamos dando a eles aquilo que eles querem. Então isso
é um processo obsessivo, né? Então, sim. O senhor fez uma colocação de um termo que eu achei interessante. O senhor falou em limite aceitável, né? Existe um limite aceitável. Esse limite aceitável então seria permitido, vamos dizer assim, é um limite tolerado, é um limite recebido de forma menos influenciadora? O que o senhor fala desse limite aceitável? O limite aceitável, porque nós aqui no plano encarnado, a vida material, tudo que existe materialmente, nos pertence, são feitos por nós, e estão aí para nos ajudar na nossa caminhada, para nos dar conforto. Nós podemos ter a nossa casa, a gente pode querer ter um carro bonito, o carro do ano, isso não tem nada de errado. O limite aceitável é quando você tem além do necessário. O aceitável é quando você não passa desse limite desse necessário. Por exemplo, é necessário alimentar. Eu vou lá, eu como um prato de comida e fico satisfeito. Mas se eu olhar para a panela e ver a comida lá, aquela cresceu o olho e vou lá como outro prato, já extrapolei o limite necessário. Então esse outro prato pode vir me fazer mal, pode me atrapalhar a digestão, eu posso passar mal. Se eu trabalho normalmente, que o trabalho é uma lei da natureza, eu preciso trabalhar para me sustentar, para manter a minha inteligência fluindo normalmente, para evitar males mentais. Mas se eu trabalho em excesso, esqueço a lei do descanso, eu vou começar a sentir os efeitos, porque eu extrapolei o necessário. O necessário eu trabalhava, vamos supor, 8 horas por dia, eu fico até 12, 13 horas trabalhando. Estou extrapolando o necessário, porque eu estou tirando da lei do descanso para estender a lei do trabalho. Então eu vou descansar menos do que eu necessito. Então uma coisa extrapolada vai prejudicar a outra. Isso que é o limite necessário. Tudo nos é permitido, mas dentro desse limite. Eu tenho que me vestir, mas eu não preciso ter 50 pares de sapato lá no meu quarto, nem 300 roupas no guarda-roupa, porque eu só uso uma de cada vez. Eu não preciso ter, vai ficar lá, vou atrair um monte de traça para dentro da minha casa, que vão se alojar lá para poder viver no meio das roupas lá, que ficam guardadas, porque quem tem muitas roupas, às vezes fica um ano inteiro sem pegar uma roupa para vestir, ela fica lá guardada. Aí as traças vão lá e comem. Então, para quê? Eu extrapolei o necessário. Eu precisava ter só algumas que eu preciso para o meu dia a dia. Não preciso de ter muitas. Pares de sapato, eu uso um par só. Eu tenho, às vezes, tem 30 pares lá, que na hora que vai calçar o sapato, não sabe nem qual que vai calçar. Fica lá guardado aquilo ali. Isso é um limite que traz um prejuízo para nós, para a pessoa. De acordo com a situação, com o tipo de extrapolação que a gente faz, o prejuízo é proporcional. Então, o limite aceitável é que nós podemos usar tudo dentro das condições normais. É claro que a bebida é uma coisa que a pessoa fala, eu vou tomar só um whisky antes de dormir ou antes do jantar e tal. Não vai fazer mal para ele, não, nessa situação. Mas pensa bem, o álcool é uma substância que prejudica o cérebro. Então ele pode se sentir muito bem tomando um traguinho de uísque antes de dormir ou antes do jantar, mas com a insistência de tomar sempre, aquilo vai prejudicar o cérebro dele em algum momento. Então não é aconselhável. Como o Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então aí, por isso nós temos a inteligência, nós temos a razão, nós temos que usar essa inteligência para poder controlar nessa utilização das coisas. Por exemplo, a inteligência, ela serve para que a gente, para educar os nossos atos e para estimular a nossa moral.
Porque quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente sabe o que nos prejudica. Então o limite necessário é quando eu passo disso. Entendeu? Não tem uma regra geral. Eu tenho que comer só um prato de comida. Não, não é isso não. Mas se eu já estou satisfeito com um, eu não preciso do segundo. E muitas vezes eu tenho o segundo, ainda vou para a sobremesa e tal. Entendeu? Não é, às vezes sem necessidade. É educar as nossas vontades dentro de um certo bom senso, de uma certa lógica. Né? Então, obsessão, do latim é obsessione, impertinência, perseguição, o significado, vexação, preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito, resultante ou não de sentimentos recalcados, ideia fixa ou mania. Tudo isso nos causa essa obsessão. A pessoa tem obsessão por outra pessoa. Por isso que existe a obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Muitas vezes a gente fala que eu estou sendo acompanhado com um espírito que está me fazendo mal, está me obsediando, está me obrigando a fazer isso, aquilo, aquilo outro. E a gente pega, como a Olga disse ali na reunião mediúnica, o espírito chega e fala assim, eu estou querendo sair dessa, mas ele não permite. Toda vez que eu estou lá no meu canto quieto, lá, ele vai e me chama com as atitudes, chama com as vontades, porque já são ligados mentalmente. Então o encarnado é que está obsediando o desencarnado, não é o desencarnado que está obsediando. Isso acontece demais. A gente se apega a certas vontades e a certos gostos que vão atrair esses irmãos que muitas vezes estão passando por nós displicentemente, não estão nem preocupados com a gente. De repente surge na sua mente uma ideia que desperta nele. Ele vai perceber, opa, passou uma ideia boa ali, e vai atrás. Esse espírito lá que estava obsediando o irmão que veio aqui na fraternidade, ele não estava atrás desse irmão, ele estava passando simplesmente, e ele viu uma coisa que chamou a atenção dele, foi lá e se juntou à pessoa, e daí para frente começou a forçar a essa pessoa a fazer aquilo que ele quer. Então depende só de nós. Nós somos a origem da obsessão muitas vezes. Tirando o fato dos inimigos espirituais que nos obsediam para nos prejudicar, com o propósito de nos destruir mesmo, porque é nosso inimigo, os outros são atraídos por nós mesmos, quando nós não nos mantemos dentro de um padrão aceitável de atitude, né? Então, normalmente o termo obsessão é usado como significado de ideia fixa em alguma coisa. Aí, o que significa, após a codificação espírita, a palavra obsessão ganhou um significado mais profundo, não é só impertinência, perseguição. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau que exerce sobre um indivíduo. Apresenta-se caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então nós temos aí a obsessão simples. É uma coisa simples, o espírito passa por você, se você está fazendo qualquer coisa que chama a atenção dele, ele vai, se junta e começa a usufruir dos efeitos daquela atitude que a gente está fazendo. Como alimentar, como ir para o barzinho beber, tomar bebida alcoólica, fumar demais, fazer qualquer coisa em excesso. Ele vai chegar, se agradar a ele, vai chegar e vai nos acompanhar e vai sempre sugerir que a gente faça mais. Então é uma obsessão simples do dia a dia, né?
até aquela obsessão em que o espírito a pessoa não tem mais controle sobre si. Então nós temos os tipos de obsessões diferentes, né? Ela vai de um plano mais simples até um plano mais complexo, né? Com esse conceito de obsessão, Kardec, aproveitando o significado vulgar, aprofundou-o, mostrando as suas causas. Temos então a obsessão, que a obsessão é um distúrbio mental gerado por influência negativa dos espíritos, tendo suas causas no passado culposo da criatura, através de comportamentos distantes da moral. Então é a obsessão daqueles espíritos que já nos acompanham há muito tempo. Nós podemos encontrar, ou seja, espíritos podem nos encontrar, espíritos que já foram companheiros nossos de outras vidas. Espíritos em que em vidas passadas nós agimos juntos em várias situações, em vários erros cometidos como parceiros, muitas vezes. E esses espíritos, quando nos encontram encarnados, se aproximam de nós, querendo continuar a fazer a mesma coisa. Então vão nos sugerir, vão falar na nossa cabeça, até a gente se sentir vencido mesmo e começar a fazer aquilo que eles querem. Porque são companheiros nossos. Nos encontraram aqui num plano encarnado e abriu a porta para eles, porque eles precisam das energias dos encarnados, então aquilo ali é meu companheiro. Nós já fizemos tantas coisas juntos, então eu vou lá. Então é um tipo de atração, a vida passada das pessoas com outra espiritualidade, né? Emmanuel, ele nos diz o seguinte: a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si, fenômeno de reflexão pura e simples, não ocorre tão somente do chamado morto para o chamado vivo, porque na essência muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados, a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então o encarnado por encarnado também é uma obsessão. Você encontra com um amigo seu que tem determinados vícios ou manias, vamos assim dizer, e nesse convívio de amizades, você muitas vezes é levado a fazer coisas que você até então não fazia. Você encontra com um amigo seu, tá uma conversa ali, tem muito tempo que você não vê, ele te convida para tomar uma cerveja, vamos tomar uma cervejinha ali, você não quer cerveja, você está indo para casa, mas ele faz igual o espírito desencarnado. Não, vamos ali rapidinho, a gente toma uma para a gente matar os tempos, conversar sobre os velhos tempos, tal, tem umas coisas para te falar, e vai naquela papo, você vai lá, senta com ele para tomar uma cervejinha rápida, você está indo para casa, e você fica ali 2, 3 horas tomando cerveja com ele. E você não queria nada disso. É uma obsessão de encarnado para encarnado. E muitas vezes não é um amigo nosso que nos convida, não, é nós que convidamos ele. Também é a mesma coisa, porque eu também sou obsessor. Não vamos colocar que é só nós que somos obsediados, não. Muitas vezes nós encontramos os amigos ali e a gente mesmo é que fala, vamos tomar um ali para a gente conversar um pouco e tal. E aí você tira ele do caminho dele. É obsessão. As coisas são simples, mas são objetivas. Elas são simples, mas elas tomam força com a nossa insistência, né? Com isso, nosso querido mentor Emmanuel nos alerta que a obsessão é um processo de sintonia e sempre de forma bilateral, porque é sustentada por um intercâmbio que funciona tanto de lá para cá como de cá para lá. Então o Emmanuel está nos dizendo isso. E aí ele ainda continua: toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Também nós estamos pensando em alguém, e se a gente pensar fortemente, com muita vontade, esse alguém vai
receber as nossas ondas mentais. Sim. Sim. Isso que ela falou é sério, é o que mais comum que acontece quando a pessoa resolve mudar de atitude. A pessoa tem os amigos, a turma de amigos, todo fim de semana chega no sábado de manhã ou domingo, encontra aquela turma, são tudo amigos ali, senta para beber, para jogar um baralhinho e conversar, dá no barzinho lá, barzinho do amigo, já conhece o dono do bar, já tem as cadeirinhas, as mesinhas já reservadas lá, e fica ali o dia todo e tal. Aí essa pessoa resolve mudar de vida. Vou parar com esses troços de ir para o barzinho, isso já não está fazendo bem para mim, minha família já está reclamando, está sentindo a minha falta, meus filhos, eu vou parar com isso. Aí você para de ir no barzinho, aí você encontra com um, vamos lá, o pessoal está reunido lá, aí você dá uma desculpa, não, eu não vou poder não, e vai embora para casa. Aí na outra semana, você encontra com outro, dá uma desculpa, e aí a turminha, o Mendes não está muito mais afim de vir tomar cerveja, está mudando de vida, entrou para a igreja aí, eu acho que ele foi para o centro espírita, ele resolveu mudar de ideia. Aí aqueles amigos seus passam por você na rua, nem te cumprimentam mais não, acabou a amizade, porque você não é mais da turma, você saiu da turma deles, e você perde completamente a amizade. Aí você tem construir novas amizades em outro lugar, em outro ambiente. Mas isso é o natural, porque tudo aquilo que nós deixamos para trás tem que ficar lá atrás. Não adianta a gente ficar triste com isso não, porque o meu amigo, que 10 anos que eu conheço ele, que de agora nem me cumprimenta mais, ele ligava para mim toda semana, não liga mais e tal, só porque eu me tornei espírita, só porque eu passei a frequentar a igreja, levar minha família para a igreja todo fim de semana, agora não estou mais nessa de beber, porque não é seu amigo, porque se fosse seu amigo, compreendia, ia refletir sobre a sua atitude e possivelmente até te acompanharia, se fosse seu amigo real, porque é amigo de bar, amigo de farra, esses amigos só servem para isso, para barra e para farra. Então, essas coisas acontecem e nós temos que deixar para lá, para trás, o passado. Passou, tudo que passou, passou. Nós temos que estar sempre no presente. Então eu largo lá os meus companheiros que gostam de beber comigo e vim para a fraternidade. Eles resolveram virar as costas, beleza, tudo bem, ué. Eu tenho outros amigos agora na fraternidade que têm hábitos mais saudáveis. Eu tenho coral para cantar, eu tenho um monte de coisa que me agrada, que eu não preciso de ir lá mais tomar minha cervejinha junto com eles. Não bebo mais cerveja, porque eu sei também que o álcool me traz esquecimento, eu fico esquecido das coisas, me prejudica a minha memória, meu fígado, eu começo a sentir mal. Então, eu vou parar com isso para quê? Vou curtir minha nova vida, o novo caminho que eu escolhi, onde lá também tem muitos amigos. Então não vou sentir falta de amigos, vou só mudar o tipo, a qualidade deles. Então é isso aí. Então o Emmanuel continua, né? Toda obsessão, né? Que hoje um pingo de sombra, amanhã, linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos pelos aspectos infelizes. Dessa forma, vemos o caráter gradativo do processo obsessivo e, novamente, a importância do vigiai e orai. Então, é isso aí. Nós temos que vigiar realmente e, se tivermos sentindo dificuldade, fazer a nossa oração. A nossa oração para atrair para nós a espiritualidade superior, os nossos anjos de guarda, para nos dar força, né? Então nós temos tipos de obsessões diferentes. Tem a obsessão simples, que é essa comum, né? Segundo a informação dos espíritos, a obsessão simples é parasitose comum a quase todas as pessoas. Então é uma coisa que acontece com todo mundo.
Trata-se da simples influência negativa dos espíritos em nossa vida. Para que isso aconteça, basta que nos sintonizemos com as forças contrárias ao bem, e seja nos momentos de sono ou de vigília, os espíritos sutilmente nos ditam as regras. Então, quando nós formos dormir, nós sabemos que nós espíritos, os espíritos, quando nós adormecemos, eles vão para o plano espiritual. É uma das funções do sono, a liberdade do espírito. Porque nós espíritos estamos presos ao corpo físico, e esse corpo físico, ele é uma prisão para o espírito, porque as nossas percepções são contidas pelo corpo físico. Isso é para nos ensinar. O corpo físico faz parte dessa escola que é o mundo encarnado. E quando nós dormimos, o espírito tem um momento de liberdade, onde ele só se liberta do corpo e vai para o plano espiritual. Então é aconselhável, né? A doutrina nos aconselha, as religiões todas, que a gente faça a nossa prece antes de dormir. Um pouco antes de dormir, a gente não fique assistindo filmes violentos, cenas desagradáveis, porque a gente leva isso para o nosso sono e o nosso espírito sai envolvido nessas energias do corpo. E se ele, quando ele sai do corpo para o plano espiritual, envolvido nessas energias de violência, de energias negativas, ele vai se afinizar com espíritos que estão lá, nessas mesmas energias, com esses mesmos pensamentos. Imediatamente após sair do corpo. Então, ao invés dele sair do corpo, encontrar com o anjo de guarda dele, ir para lugares felizes, fazer reflexões boas para a continuação da sua vida material, sua vida encarnada, ter novas percepções, boas influências, ele imediatamente sintoniza com espíritos inferiores e vai para o mundo inferior. Vai lá para as regiões onde as violências acontecem. E quando ele volta, acorda, o espírito volta para o corpo, ele está com aquela sensação e muitas vezes continua com aqueles pensamentos mais reforçados ainda. Então é tipo de obsessão simples. A obsessão simples é quando eu passo, como eu disse, o irmão sai do trabalho, vai para casa e dá vontade nele de tomar uma cervejinha. Aí ele passa na porta do bar e fala assim, eu vou tomar uma cervejinha? Não, eu tenho que ir para casa. Não, o espírito está junto dele, na hora ali. Não, eu vou tomar rapidinho, senhor. Olha o calor que está fazendo. Na mesma hora ele começa a sentir calor. Ele sente a língua dele, o paladar dele, a vontade de beber a cerveja. Ele senta, toma a cerveja, vai embora para casa, ia tomar uma no início e toma lá umas 10, e depois volta para casa. Mas ele se deu-se a obsessão, só por simples vontade que ele teve quando ele passou na frente do bar. Isso é obsessão simples, né? Quase sempre todo o processo de obsessão mais complicado inicia-se numa obsessão simples. Então, se ele começa a se deixar levar por essas obsessõezinhas simples, ele está fazendo uso de medicamento porque ele está pré-diabético. Aí ele passa perto de uma confeitaria, vê um doce lá maravilhoso, ele não pode comer. Aí ele não consegue resistir, ele começa a ter vontade, aí vem logo uma ideia para ele, não, vou comer só esse, não vai fazer mal. Vai lá, senta lá, pede a torta, e o espíritozinho lá que gosta de doce também está lá junto com ele. Isso é obsessão simples, para a gente testar também a nossa força de vontade, né? Aí tem outra obsessão que é mais complicada. Ela começa nessa simples e vai se tomando vulto, né? Vai crescendo dentro de nós, porque os espíritos cada vez mais vai se familiarizando com a nossa mente. E nós vamos cada vez mais nos sintonizando com ele. E cada vez mais, então, as exigências deles vão se aumentando. E outros espíritos vão se achegando, vão se juntando a ele, vão fortalecendo. Então essa obsessão ela se torna uma fascinação.
que é o segundo grau da obsessão. A fascinação é a ilusão produzida pela ação direta do espírito obsediente, né? Aquele que nos obsedia, paralisando na criatura obsediada o raciocínio. Nesse estado, né, de fascinação, a pessoa obsediada perde a noção do ridículo e do discernimento. O espírito obsessor lhe inspira a agir em determinada maneira em disparate. Para elas, a forma é bem lógica. Então a pessoa não percebe, né, que está sendo ridículo, muitas vezes. Ou seja, o obsediado nunca acha que está errado e tenta provar com todos os argumentos que está certo. É, sem dúvida, uma das mais graves formas de obsessão. Então, essa obsessão, fascinação, eu já tenho certeza que aquilo que eu quero, que faz bem para mim, não adianta ninguém falar o contrário. Eu já não paro para pensar, porque na simples obsessão, eu depois vou refletir, puxa vida, não devia ter sentado ali, não, eu pisei na bola, semana que vem não vou não, até consigo resistir. Na outra semana eu passar direto lá, passar para outra rua. Então eu consigo. Mas quando eu chego na fascinação, eu já tenho a ideia fixa em mim, não tem problema nenhum eu passar ali e sentar. Minha mulher que espere se ela quiser. Eu vou passar ali e vou tomar 3 cervejinhas minhas. Então eu vou, já não consigo mais raciocinar. Então o Espírito já dominou a minha vontade. Assim, ele fala e eu obedeço, sem titubear. Essa é a fascinação. E me torna ridículo muitas vezes, porque eu fico sendo ferramenta na mão de espíritos zombeteiros também. Existe o zombeteiro. Você não vê nas festas, algumas festas que a gente vai, a pessoa bebe, e depois começa a fazer palhaçada lá na frente de todo mundo, começa a se tornar ridícula. E acha que está legal, que está fazendo assim, está sendo o máximo lá, eu sou o cara. Isso é fascinação. A espiritualidade está do outro lado, lá morrendo de rir. Está se divertindo à vontade com aquela pessoa, e a pessoa está sendo o idiota lá na frente de todo mundo, fazendo graça sem onde não tem graça. Então é o tipo de obsessão que a pessoa já é mais grave. Essa pessoa já precisa vir para a casa espírita para poder passar por um tratamento, para que esse espírito seja doutrinado, vamos assim dizer. Então é a obsessão mais grave, a fascinação. E ela continua, porque se a pessoa não se ligar, continuar fazendo a vontade da espiritualidade, ela continua. E se torna subjugação, que é a terceira fase da obsessão. E essa subjugação é a mais grave que tem. À medida que se agrava o processo obsessivo, a vontade do obsessor vai aumentando o governo das ações do obsediado. A subjugação pode ser moral ou corporal. Então, essa subjugação, ela é a pior delas, onde o espírito tem o domínio total da pessoa. Hoje, onde a pessoa ela não faz nada mais. Quem faz é o espírito. Ele já não tem domínio nenhum. E a gente vê muitos casos aí, Jesus quando expulsava os demônios, de obsessões desse tipo. A obsessão daqueles espíritos, né? Aqueles irmãos que estavam lá, envolvidos lá, aqueles espíritos, o espírito lá do cemitério, que vivia lá preso, lá, que Jesus foi lá tirar, o espírito que estava acompanhado com a legião, que Jesus chegou e mandou os espíritos saírem, que eles encarnaram nos porcos e caíram lá na água, e outras obsessões graves que Jesus curava, afastava os espíritos, mas a pessoa já estava totalmente dominada. Então essa obsessão, subjugação, é aquela pessoa que age como se fosse normal, e faz coisas absurdas sem sentir dor, nem remorso, nem nada. Simplesmente quem fez foi o espírito utilizando o aparelho dela. Ele já usa o corpo dessa pessoa para fazer o que ele quer. Então essa é a obsessão mais grave, né? Então ela é dividida em moral ou corporal. A obsessão moral ocorre quando o invasor domina
moralmente o hospedeiro, né, o obsediado, levando-o a tomar atitudes comprometedoras. Já não é a vontade deste que comanda, mas do elemento perturbador. Seria como uma fascinação mais agravada. Essa é a moral. Então o espírito domina. A pessoa vai... bebe à vontade, depois começa a fazer gracinha, ou bebe, sai dirigindo bêbado, fazendo graça no trânsito, fazendo tudo que é ruim, tudo que é perigoso. Então essa é a moral. E a obsessão corporal, que dá-se quando o espírito imanta-se a determinada pessoa, assenhorando-se dos centros de comando motor dela, e a domina fisicamente. Nesse estado gravíssimo, a vítima fica inerte, cometendo atrocidades diversas. Então, a pessoa mata o outro, às vezes, sem saber. A polícia chega, não me lembro de nada, não sei o que eu fiz, por quê. São obsessões que o espírito domina fisicamente o outro. A pessoa cai numa cama, eu não consigo levantar mais. E fica lá como se tivesse uma doença grave. E é uma obsessão. O obsessor não deixa ela levantar daquela cama. Eu não trabalho de jeito nenhum, vou ficar na rua ali pedindo as coisas. Não quero trabalhar. É obsessão física do espírito e moral ao mesmo tempo, que não deixa a pessoa caminhar. Então muitas vezes a gente fala, está vendo? Olha lá, aquele cara está ali pedindo as coisas, a pessoa forte, a pessoa podia estar trabalhando, não tem tudo, saúde boa e tal, não quer saber de nada. Às vezes não é culpa dele não, ele está com um obsessor bravo ali, tomando conta das vontades dele, que ele não consegue fazer as coisas. Ele não consegue ter ideias boas, ele não consegue seguir aquilo que ele é orientado a fazer, porque o espírito não deixa, porque já tomou conta da sua vontade completamente. Então, esses casos de obsessão, eles nos acontecem porque nós somos invigilantes. Então, mais uma vez, o que Jesus disse, vigiai e orai. Quando começamos a ter atitudes que a gente normalmente não tinha, coisas simples muitas vezes, que a gente tem dificuldade, vamos começar a orar, vamos começar a pedir ajuda do nosso anjo de guarda, para que nos acompanhe, para que nos dê força, fazer o culto no lar. O culto no lar é aquela atitude que nós tomamos, né, de fazer essa oração a Jesus dentro do nosso lar, com a família, pedir proteção para o lar, para que afaste de nós esses irmãos ainda que não têm conhecimento, que nos usam como ferramenta para executar suas vontades, para saciar suas vontades, os seus vícios. Então a gente peça a Jesus, peça aos mentores da casa que nós frequentamos, força, e fazemos esse culto no lar, colocando a nossa água para fluidificar, que a água fluidificada é um excelente remédio para nos ajudar a fortalecer a vontade, a nos acalmar o espírito, porque ela contém os elementos fluídicos necessários a cada um de nós, que a espiritualidade coloca ali naquela água para nos ajudar. Mas tem que partir a ação de nós. A ação tem que partir de nós. A mão do Cristo está sempre estendida. Nós temos que segurar nela. Então essas atitudes têm que partir da nossa vontade. Nós temos que querer fazer a nossa parte para sermos ajudados. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Não foi o que o Cristo disse? Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta também só fazer oração e pôr água para fluidificar e continuar com as mesmas atitudes, com a mesma vontade, fazendo as mesmas coisas. Nós temos que nos esforçar para vencer esse combate, esse bom combate contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. Porque nós temos todas as vontades negativas dentro de nós.
está ali na nossa bagagem espiritual. Tantas vidas já tivemos, tantas coisas já fizemos, tantas experiências já estão ali armazenadas na nossa intimidade, e elas, de repente, elas surgem, de repente elas são estimuladas por aquilo que a gente vê, por uma vontade, às vezes, externa, e essa atitude que a gente, às vezes, está ali adormecida em nós, já foi latente alguma vez. Alguma vez nós fomos já utilizamos ardentemente aquelas situações. E hoje elas estão adormecidas, porque essa encarnação nossa é a melhor delas. Muitas das nossas antigos vícios estão adormecidos. Então nós precisamos de vigiar, porque parte de dentro de nós, está dentro de nós, na nossa bagagem. Então o vigiar é prestar bem atenção naquilo que brota do nosso coração, na vontade que temos, e dar combate, esse bom combate. Não deixar aquilo sair da pequena sombra que vai surgir na nossa mente. Vamos eliminar. E se tivermos dificuldades, fazer as nossas orações, pedir ao nosso anjo de guarda ajuda, que ela sempre virá. A ajuda não nos faltará. Mas tudo tem que partir de nós. Nossa vontade, essa que comanda tudo. A vontade é tudo. A dificuldade, a oração e os espíritos superiores, nossos anjos, nos ajudam. Nossos amigos espirituais, nossos parentes que já desencarnaram, que nos amam, estão sempre envolvidos, tentando nos ajudar. Mas nós temos que suspender a nossa vibração à altura de contactá-los, de sentir as suas presenças e ouvir os seus conselhos. E aí nós conseguimos evitar tudo isso. Porque se a gente deixar levar pela primeira vontade que nos surge e começar a dar força a essa vontade, achar que não tem importância, que um pouquinho só não faz mal, nós estamos perdidos. Porque aí a espiritualidade inferior, que estão sempre em volta de nós, vai nos assediar, e se nós continuarmos invigilantes, toma conta de nós. Então a obsessão é grave, começa simples e se agrava a pontos que a gente nem imagina, mas nós temos essa ajuda divina através da prece, através da oração, da nossa reflexão, a gente ter essa força de vontade de eliminar os pensamentos no início, quando surgirem. E não ligar para o passado. O passado já passou. A nossa vida é de hoje para frente. Nós temos que viver o bem hoje, construir o dia de amanhã. Porque o passado está lá guardado. Se nós começarmos a trazer o passado para o presente, nós não conseguiremos dar um passo para o futuro. Nós vamos continuar no passado. Esse é o que eu tinha para falar para vocês. Infelizmente, o tempo é curto. Eu agradeço a atenção de vocês. Que Jesus nos envolva, nos abençoe. Que a espiritualidade amiga que está presente, nos envolva nas suas energias boas. E que possamos estar sempre vigilantes a essas situações. Deus abençoe a todos. Obrigado. Nós agradecemos, ao Sr. Mendes, pela exposição, por essa oportunidade, da gente ampliando aí nossos conhecimentos e ficar, com isso que ele trouxe para nós, com todos esses recursos que a doutrina, trazendo o Evangelho para nos conectar com o que nós somos, a nossa realidade divina. Hoje estamos muito enfermos ainda, estamos, todos esses processos que ele colocou aqui. Nosso adoecimento mental também, muitas vezes obsessões, Mas essa não é a nossa realidade, nós estamos assim. Então que a gente possa buscar em Jesus, nessa luz que a doutrina nos traz, esse nos conhecermos, hoje levarmos daqui alguma frase, como que nós fomos tocados, e porque essa vontade, ela é fortalecida dia a dia, Ele trouxe aqui para nós a vigiar e orai.
Então, a mensagem do Cristo é da esperança e que a gente possa seguir com Ele, né? A cada dia, com todos esses recursos que Ele trouxe aqui para nós, tá bom? Então, é isso. A casa convida a todos para continuarem participando dos estudos, né? E os recursos que ele colocou, inclusive, nós temos uma caixinha lá no fundo para as preces de radiação. Para aqueles que estão resistentes, né? Assim, até para se sensibilizarem quanto à ajuda, nós podemos colocar os nomes. Porque aqui no momento da prece, da radiação, em todo o trabalho espiritual, essas pessoas, né, entes queridos, aqueles que nos vêm à mente, também recebem, inclusive os nomes que estão lá, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer ao nosso Pai maior, Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, o amigo divino, nosso terapeuta maior, nosso mestre, que nos ensina o caminho do amor, que olha para cada um de nós amorosamente. E com esse amor que cada um traz dentro de si, nós irradiamos em favor de todos os nossos irmãos, sedentos do consolo, da esperança, aqueles que se sentem aprisionados e estão, os famintos, aqueles que estão passando frio, aqueles que ainda escolhem o caminho da violência. Rogamos pela paz no mundo, por todos os nossos dirigentes de todas as nações. Rogamos por todos aqueles ainda presos nas viciações químicas também, todos os tipos de viciações, que também somos nós. E assim, ó Jesus, nós agradecemos pelo Teu amparo, sempre podemos sentir a Tua presença hoje. E que assim seja. Amém. Bom domingo para todos. Obrigada.